Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Oremos. Bendito Deus, eterno Pai, entregamos em Tuas poderosas mãos as nossas vidas, as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Senhor, visita os nossos lares. Precisamos da Tua presença. Toma, Senhor Deus, as famílias. Toma, Senhor Deus, a vida da nossa irmã Aurineide. Pai, uma notícia muito difícil, mas eu creio que Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que pode mudar as circunstâncias. Pai, entregamos em Tuas mãos a vida da Tua filha. Que essa enfermidade, Senhor Deus, venha glorificar o Teu nome, Senhor. Toma em Tuas mãos, irmão José Ricardo. Toma em Tuas mãos aquela família, Senhor. Pai, depositamos todos os pedidos de oração, todas as necessidades que estão nesse altar. Senhor Deus, há um ministério clamando aqui, Senhor. Um ministério orando aqui, um ministério de intercessão. O ministério, Senhor Deus, que clama de dia e de noite. E nós cremos na oração da fé. E nós cremos, Senhor Deus, naquilo que o Senhor nos determinou. Se nós orássemos, Senhor Deus, pela fé aconteceria. Toma em Tuas mãos as nossas vidas, em nome de Jesus. E você crê, pode dizer amém. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Bom, hoje é o segundo seminário de temperamentos transformados. Nós falamos na terça-feira a respeito da onde veio a teoria dos 4 temperamentos do comportamento humano. Nós citamos textos bíblicos, nós citamos alguns casos de homens de Deus que pediam interferência de Deus nos seus humores e tratamos também de uma maneira assim muito tranquila entrar um pouquinho na história da medicina no tempo da Grécia, né? Para poder os irmãos entenderem. E hoje nós vamos dar sequência. Hoje nós vamos conhecer mais profundamente os temperamentos, conhecer as suas qualidades e também conhecer os seus defeitos. Conhecer também em que área a pessoa pode atuar com o humor que ela tem. Repito, irmãos, que o temperamento é uma característica da nossa personalidade. Hipócrates, médico, filósofo, ele reconheceu que as doenças tinham também um determinismo bioquímico do humor da pessoa. Enquanto os gregos antigos achavam que era uma zanga dos deuses, que era a maneira dos deuses brincar, se relacionar com o ser humano, e as pessoas que tinham o comportamento considerado normal, essa atitude pudesse mudar esse comportamento, eles achavam que eram os deuses que estavam influenciando no comportamento das pessoas. Então Hipócrates, ele viu que ali não era algo religioso, né? Mas tinha uma influência de humor. É onde ele baseou a sua visão através de observação, através de estudos, porque a medicina não era avançada naquela época, mas através da observação e do acompanhamento, como a pessoa ela reagia, ele determinava que tipo de humor a pessoa tinha. E isso avançou, e depois que os romanos dominaram a Grécia, também foi herdado dos romanos essa teoria, e depois Cláudio Galego, ele ampliou essa visão. Então, a gente tem hoje, dentro da psicologia cognitiva, evolutiva, até
uma herança dessa teoria, tá? Então, não significa necessariamente que o genes vai determinar a pessoa num todo, a sua personalidade, porque não é isso, é uma parte. Existe também a questão social, relacionada ao convívio, comportamental. Não tem hoje uma causa conclusiva para dizer assim, não, isso aqui é um determinismo genético, isso aqui é um determinismo social. Significa, se a pessoa tiver um comportamento antissocial, dizer que aquilo ali é genético e culpar uma herança genética. Não é isso, não é para esse fim, não é para esse fim, mas relacionado às características de como nós somos, das nossas atitudes, das nossas relações, do nosso falar, do nosso andar, do nosso jeito de ser. E isso realmente tem uma herança aí bioquímica, né? Mas antes, eu peço a Deus que abra nossas mentes. Eu acho muito importante vocês estarem aqui. Vocês demonstram que querem crescer na fé, com conhecimento. Irmãos, o próprio apóstolo Pedro mandou a gente crescer no conhecimento e na graça, né? É Pedro 3,18, fala sobre isso. Então a gente tem que ter conhecimento. E é muito bom. Nunca a gente pode dizer assim, esgotou o que eu precisava conhecer. O conhecimento é infinito. É infinito. Então a gente precisa ter cada vez mais conhecimento. Para quê? Para ajudar as pessoas. E nessa questão do temperamento, quanto mais você se conhecer, você tem a capacidade de ter uma melhor saúde mental, saúde social. Você vai entender melhor as pessoas. Você, imagine só, eu estava falando aqui com a irmã Kátia, né? Ela tem um temperamento, que é um temperamento assim, muito forte, né? Que é o colérico, coleriquinha. Aí o irmão Flávio, a gente vê na cara que ele é um melancólico. Então, gente, vai ter choque. Embora a gente não pode afirmar que somos todos de um só temperamento. Nós temos a mistura, porque a palavra temperamento vem também da origem tempero. Nós somos um pouquinho de cada coisa, mas existe uma influência maior, uma característica maior do temperamento. E é essa que a gente tem que ver, tem que ter cuidado, porque quanto mais a pessoa tiver o tempero, ela tem um equilíbrio. Se ela tiver uma tendência da sua vida dominada por um só temperamento, ela vai ter problema. Ela vai demonstrar problemas com ela, relacional, dificuldades, porque acaba tendo. Então, é importante isso. Inclusive, hoje, a própria psicologia trabalha muito para exercer influência de cargo, né? Para poder trabalhar as pessoas conforme os seus temperamentos dentro da área de trabalho, para que haja uma produção funcional que traga resultado. Porque não adianta, vamos supor, botar a irmã Kátia aqui, já citei ela, vou citar ela agora, para botar a irmã Kátia de trás de uma mesa de escritório. Nunca, essa mulher não é isso, cara. Essa mulher é desbravadora, é vendedora, é falante, é gritante. Ela tem que estar onde? Ela tem que ser vendedora, ela tem que ser uma pessoa para palestrar. É esse tipo de temperamento que é o predominante na vida dela. E a gente vai ver isso na Bíblia, irmãos. A gente vai ver isso na Bíblia. A gente vai ver, inclusive, Tim LaHaye, que é o pastor que trabalhou muito com essa teoria, ele fala sobre isso.
Ele fala que Pedro era o sanguíneo. O sanguíneo é o falante, o sanguíneo deixa ninguém falar, é empolgado, o sanguíneo... Mas ele tem um problema, ele é desistente. Ele não tem persistência. O sanguíneo, ele quer ajudar todo mundo, ele tem um amor por todo mundo. Mas ele também muda. Considerando que o temperamento mais misturado é o melancólico. Mas o melancólico também tem o seu tribufu, né? Tem o seu lado também negativo, mas todos os temperamentos são importantes e todos os temperamentos têm as suas necessidades, têm os seus defeitos, têm as suas dificuldades, né? É complicado. Mas eu gostaria, antes da gente entrar propriamente nesse selecionado na visão dos temperamentos, né, deixar eles selecionados, mas vamos ver primeiro o que diz a palavra de Deus. Romanos 12, verso 2. Hoje a letra está boa, né, irmãos? Amém? Vamos ler juntos? E não... Então está aí, Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo fala a respeito dessa compreensão interior e pela ajuda de Deus, a gente lutar com algumas deficiências. Ele fala sobre isso, uma interiorização que ela venha despertar em nós a preocupação de sermos cuidados para fazermos a vontade de Deus nas nossas vidas interiores. Pode passar o outro texto, irmão. Gálatas 2:20, o que diz? Paulo era um colérico. Meu irmão, vai sair, vamos embora, você agora, e coisa e tal. Ah, você não vai não, você é frouxo. O colérico é assim, você é frouxo. Ele era o cara determinado, aquela coisa toda, mas tem dificuldade, sabe por causa de quê? Porque faz muitos inimigos. É complicado também. O colérico tem a visão de liderança. Liderança forte. Liderança que tem que ser até, muitas vezes, travada, porque senão ele vai além em prol de uma causa boa. A não ser que o cara sofra de esquizofrenia, aí sim, ele pode ser um colérico esquizofrênico, aí ele pode fazer barbáries, pode fazer coisas terríveis, tá? É complicado. O caso da gente ver de Adolf Hitler, de Joseph Mengele e outros que usaram da força e do genocídio. Eram líderes, mas só que existia um desequilíbrio ali da estrutura do cérebro, né? Vamos lá, irmãos, pode passar aí. 2 Timóteo 2,15. Vamos lá? Então tá aí. É a gente procurar se apresentar a Deus, né, como um obreiro aprovado. Aí você tem que trabalhar o seu temperamento. Aprovado aí em relação você com você, você com Deus e você com as pessoas. Irmãos, quando nós nos conhecemos, quando nós somos curados, a gente vai ver que o problema não era das pessoas. Muita gente atribuindo o problema das pessoas. Um dos mecanismos de defesa, segundo a orientação psicanalítica, que eu já estou beijando uns 4 aqui. Meu Deus e meu Pai, é só eu falar, acho que é a minha voz. Ei, Jesus, sai desse corpo. Ai, Jesus, eu estou tombando muita gente aqui. É só falar que o pessoal começa. Vamos lá.
Daqui a pouquinho vai servir um cafezinho, tá? Irmãos, a gente está aqui no culto, mas também é um seminário. Eu sei que vocês vieram do trabalho, é normal, isso aí não tem nada a ver. Espírito de distração, mas aqui é cansaço mesmo físico. É a própria natureza humana mesmo. Eu também estou me sentindo cansado, mas eu estou falando, né? Eu estou desperto. Então, uma das coisas que as pessoas fazem na vida, que acontece muito, é usar um dos mecanismos de defesa chamado negação. É aquilo que ela não consegue enxergar nela, mas ela enxerga nos outros. Ela consegue falar dela inconsciente, apontando os erros dos outros. Ali existe um certo ganho intrapsíquico que é chamado dissociativo inconsciente. Então, muitas pessoas têm facilidade disso. Você viu fulano? Falador, linguarudo, problemático. Essas pessoas normalmente, elas não conseguem enxergar que o problema está nelas. E é muito fácil fazer essa projeção inconsciente para a pessoa. Então, normalmente, assim, vou explicar a vocês. Uma coisa feia que aconteceu comigo, eu não quero me lembrar, toda vez que aquilo vem à minha realidade do meu eu invento uma outra saída. Tipo, eu tive um fracasso na vida, mas eu não quero que ninguém veja meu fracasso. Eu sempre vou dizer, não, eu sou fera, que eu nunca tive problema. Eu estou numa negação, porque aquilo me faz mal, eu não estou resolvido. Aí eu projeto, fracassado é o irmão tal, fracassado é a irmã tal. Mas existe também esse lado que a gente precisa se cuidar. E vou te dizer, biblicamente, teologicamente, psicanaliticamente, o mundo só vai piorar. Porque nós somos uma geração consumista. Você tem problema? Sabe o que teus colegas falam? Tá com problema? Vamos sair, vamos pro shopping. Vamos comer pizza. O que é isso? Negar. Em vez de você pegar o caminho da pulsão, da dor, ir lá e tentar resolver, a gente sempre tenta inventar uma coisa para que seja um tapão que não vai tapar. Isso é negação. E muitas pessoas não sabem. Esses dias eu atendi uma pessoa e, como todo mundo está vivendo nesse país, que o problema não é nosso, o problema desse país está lá no topo das lideranças do nosso governo, e o povo está pagando esse preço. 14 milhões de pessoas desempregadas. Não é o povo que fez isso. Não quero entrar nessa questão política nem filosófica. Estou só falando que hoje todos nós estamos sofrendo isso. O que aconteceu? Mudaram os nossos costumes. Mudaram. E tem que mudar. Se a gente não mudar, a gente vai acabar com problemas seríssimos. Poxa, toda semana eu ia para o shopping, toda semana eu fazia uma brincadeira lá em casa e reunia a família. Já não dá mais para isso. Mas muitas pessoas negam isso, aí criam. Gente, não tem outra saída. Não tem outra saída. A gente tem que encarar a realidade. Existe dois viés. O viés da fantasia, daquilo que eu crio, assim, olha, eu queria ser assim, eu queria ter esse salário, eu queria ter essa condição na minha casa. Isso é um viés bom? É um viés bom. Agora, o viés do real, o que eu tenho, o que tem na minha casa, o que eu posso fazer? É isso que a gente tem que voltar para esse viés de uma realidade que caminhe para dentro das nossas pulsões, dos nossos sofrimentos. Evitar isso é mentir, é a negação. Você pode ver que quando alguém está com problema, fulano está com problema, você está com problema, vem para cá, a gente já está fazendo uma festa, está tendo um movimento, eu passo aí, vem de Uber, eu pago para você. É o consumismo. A gente está sempre tentando tapar um problema que deveria passar pelo sofrimento e tratar o sofrimento. A pessoa estava assim, e veio falar comigo, porque ele é um empresário, e entrou em depressão,
Porque as coisas caíram. Eu falo, o que não caiu nesse país? O que não está com problema nesse país, gente? Aí ele veio reclamar, sabe por quê? Porque mexeu na vida social dele. Eu falei, olha, existe uma coisa que você tem que decidir na sua vida. Ou você fantasia, achando que nada disso é real, ou você encara isso como uma coisa concreta, real. E não tem jeito, irmãos, perda é perda. Se você falar para mim assim, eu perdi isso, mas estou bem, vai ter problema lá na frente, porque toda perda envolve sofrimento. Toda perda envolve dor. Toda perda. A gente tem que parar com essa mentira. Jesus mesmo não negou a sua dor. Pediu para os discípulos, ore por mim, porque eu estou angustiado. No Getsemane, eu estou angustiado, estou sentindo dor. Vocês não podem ficar um momento orando comigo? Jesus não negou a sua humanização. Em contrapartida, sabe o que a gente quer fazer? Fingir que não está acontecendo. As coisas deu tudo errado. Eu falei, olha, existe 4 passos para você enfrentar a perda. Não adianta, você perdeu o emprego, um problema de doença, uma perda, uma frustração, um trabalho mal feito, tudo é perda, perda, perda. Todo objeto de amor, todo objeto de carinho que você perde, cria sofrimento, cria dor. Então, eu falei, olha, tem 4 passos para você enfrentar. Primeiro passo é negar. É o espaço que eu estou dizendo para você, é negação. Você nega, isso não vai mudar, isso não tá. A gente fica negação. O segundo passo é o ódio, a raiva. Ódio e raiva. A gente começa a ter aquele humor, temperamento já inflamado, a gente já fica com raiva de todo mundo, vai mete o pau nisso, mete o pau naquilo, fala mal disso, fala mal daquilo. A gente não, o nosso comportamento muda. A gente não tem paciência. Esse é o segundo passo para você enfrentar a perda. O terceiro passo é a negociação. Eu perdi, mas eu vou lutar para vencer. Eu perdi, mas eu creio em Deus que a coisa vai mudar. Amém? Eu perdi, mas eu creio na palavra. O pastor liberou, a irmã orou por mim. Eu vou vencer, vou reconstruir, vou refazer. Amém, irmãos? É a negociação. E por fim, que é a fase final, é a aceitação da perda. Às vezes eu falo até para alguns irmãos que, infelizmente, em um dos meus seminários eu falei aqui, você não precisa da pessoa para ser feliz. Quem tem que te fazer feliz não é a pessoa que está fora de você. Quem tem que te fazer feliz é a pessoa que está dentro de você. A pessoa que está do seu lado, ela vai somar momentos maravilhosos da felicidade que você tem dentro de você. Se você não é feliz com você mesma, pode ter certeza que você vai ter problema de depender da felicidade do outro. Esse é o grande problema. Está indo nos nossos seminários, eu não vou voltar a isso, não vou me desgastar aqui. Mas esse é o problema, porque a relação bioquímica, eletroquímica, a relação sináptica que eu tenho, eu posso dar a mão com o meu irmão Marcos, eu posso abraçar ele, ele nunca vai sentir as minhas emoções. Eu posso abraçar, você pode beijar seu marido, você pode apertar ele, você pode apertar sua esposa, beijar sua esposa, mas as emoções do seu marido são do seu marido. As emoções da sua esposa são da sua esposa e você nunca vai descobrir. Então a felicidade é um momento que você tem com você mesmo. A Bíblia já fala sobre isso, né? Paulo falou assim, olha, eu aprendi a viver em toda e qualquer situação, amém? O cara era feliz, independente das circunstâncias externas, porque ele, por dentro, era resolvido. Ele era resolvido. Quando a gente é resolvido por dentro, irmãos, a gente vai descobrir que o problema não são as pessoas. O problema somos nós. Então, essa palavra aqui de Timóteo, procura se autoanalisar e apresentar-se a Deus como mulher, como homem abençoado, aprovado, e ver que não é igreja, não é pastor, não é irmão, ninguém está te perseguindo, ninguém está atrás de você caçando bruxa. O problema é você com você. Eu falei aqui também, no outro seminário, sobre autoaceitação. Não falei sobre isso? Esse é outro também problema muito relacionado à interioridade. Se você não se aceita como você é,
pode ter certeza que você não vai ser feliz se você não se aceita como você é. Quem é você, o que você tem, quem você construiu. Porque se você ficar dependendo do outro para dizer quem você é, para sentir inflado, você vai ser uma pessoa problemática. Você que tem que se aceitar. Não, eu sou Roberto, filho de Zé Fausto do Mimo Barnabé, sou carioca, sou feliz, minha formação é essa, é aquela, eu sou feliz com o que tenho, a cor da minha pele, meus pichuinhos, meus cabelinhos, a minha altura, eu sou resolvido. Vocês entenderam, irmãos? A irmã passou a mão na careca ali do Marcelo, né? Não, hoje, agora virou moda, né? Antigamente era um problema, acabou com esse negócio de peru, porque quem é careca agora é estiloso. É estiloso. Mas tem a questão da autoaceitação. Se você se aceita assim, essa é uma característica que vai ser forte da sua personalidade. Então vamos lá, passa aí, irmão. Mas, então, aqui, a gente vai falar sobre isso aqui. Hipócrates, ele é o pai da medicina reconhecidamente. E ele teve uma visão muito além da sua época. Ele relacionou o problema do humor aos elementos do universo, que era fogo, ar, água e terra. Ele relacionou e percebeu que esses elementos estavam no ser humano e viu que esses elementos, eles tinham uma forma de agir no universo e também isso acontecia no ser humano. Gente, o que Hipócrates ele viu? Ele viu, sabe o que é? As endorfinas, hormônios, características que nós recebemos dos nossos pais. Ele viu isso, ele viu carga genética. Não estou falando de determinismo, porque hoje, pela neurociência, pela biomedicina, a gente não sabe o quanto de percentual, não se tem ainda uma conclusão disso, de genética, porque você é isso, porque recebeu tanto disso, não tem. Mas existe a questão de partida, e o restante é social, é ambiente. Por isso que é uma característica da personalidade, porque se forma com a questão do humor bioquímico e também do ambiente, como você foi criado, a relação que você teve com seus pais, a relação que você teve com as pessoas. Isso pode te dar uma visão do teu comportamento bom ou pode te dar uma relação do teu comportamento antissocial, né? Problemático. Mas vamos ler com calma, porque daqui a pouco a gente vai prosseguir e a gente não vai parar mais. Amém, irmãos? Você quer bater palma para Jesus? Bate aí para despertar aí. Oh, glória a Deus. Olha, epa, sai desse corpo. Meu Deus e meu Pai. Se quiser sair para tomar um cafezinho, não tem problema não, irmãos. Vamos ler agora, irmãos, o que está escrito? Hipócrates, o pai da medicina, criou a teoria humores, sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Essa teoria afirma que a química do corpo o excesso de um deles provoca raízes filosóficas para os 4 temperamentos da personalidade. Cláudio Galeno, ele é um médico. Ele tem origem grega, mas ele é cidadão romano, mas ele pega a teoria de Hipócrates e desenvolve, ajudando mais ainda aos estudos psicológicos em relação às doenças. E isso, na verdade, é ele que traz os temperamentos, enquanto Hipócrates estudava os humores. O humor vem de aquilo que está úmido, líquido dentro do ser humano. Mas Galeno trabalha agora com temperamento e ele fala a respeito disso, é muito legal, sabe por quê? Porque cresce a visão.
E a gente vê isso, irmãos, mas isso já estava registrado nas Escrituras. A medicina, ela tem 100 e poucos anos. A psicologia tem, sei lá, quase 60 anos. Meio do século 19, né? Não, século 19, é isso mesmo. Então, a gente vê que não tem tanto avanço. Mas a Bíblia já fala isso há milhares de anos, amém? Jesus, bate palma para Jesus aí, para gente. Meu Deus! Oh, meu Deus, vamos lá! Vamos lá, gente, pode passar aí. Isso, vamos lá. Todas as coisas são combinações de 4 elementos básicos: terra, ar, fogo e água. As características destes elementos podem ser encontradas em 4 humores fluidos correspondentes, os 4 que afetam as funções corporais. Esses humores também afetam nossas emoções e nossos comportamentos. Problemas de temperamentos são causados por desequilíbrios dos nossos humores. Portanto, restaurando o equilíbrio dos humores, é possível curar os problemas emocionais e comportamentais. Se a doença ela é oriunda das emoções e fixou-se no corpo, corpo, então, se ela entrou pela mente, ela tem que sair pela mente. Era a visão. O que hoje se fala de psicossomática, já falavam lá atrás. Vamos ler. Tipos dos humores. Vamos lá? Melancólico. Melancólico. Opa, desculpa, gente. Vocês estão ligados. Melancólico, você já falava. Fleumático. Colérico. Sanguíneo. Vai passar. Aqui, esse é o relógio para a gente identificar as qualidades, defeitos e hoje eu coloquei um pouquinho, mas na próxima eu vou colocar mais um pouquinho em relação ao nosso temperamento com a nossa aspiração profissional ou aspiração dentro do ministério. Mas nós temos ali qualidades, temos ali defeitos e temos ali a condição da formação da aspiração. Então, vamos fazer sentido horário, relógio sentido horário? Sentido horário, a gente vai pegar ali de cara quem? O colérico. O colérico. As qualidades do colérico são maravilhosas. São maravilhosas. O que ele tem que ter cuidado é com aquilo que é relacionado aos defeitos. Mas aqui, irmão, nós estamos falando de forma rústica. Eu falei para vocês, eu vou falar de forma rústica. Não vai sair daqui, pô, o pastor falou que eu sou isso, pastor. Não estou falando nada disso, não. Estou falando de forma rústica. Depois, no final, nós vamos ver como podemos trabalhar essa área que é considerada como defeitos, potencializar, controlado pelo Espírito Santo, tá bom? Mas aqui é de forma rústica, né? Imagine um escultor que pega uma pedra e tem que fazer uma escultura, e ele pega ali o seu material para poder, então ele pega uma pedra rústica. Então vamos lá, vamos ver aqui o colérico. O colérico, ele é impaciente. Não, vamos falar das qualidades primeiro, né? Colérico é otimista, líder, energético, luto. A gente vê aqui que qualidade tão maravilhosa. Ele não tem essa, ele é uma pessoa de fé, desbravadora, não tem problema, ele é puxador, bora, é o cara
A gente imagina o mestre lá que puxa o enredo do samba lá, não sei como é que é o nome, puxador, é aquele ele é esse cara, um cara forte. Então, otimista, líder, enérgico, resoluto, independente, prático. A diferença dele para o melancólico é tremenda, porque o melancólico demora a resolver. O melancólico pensa demais. Aqui a gente não quer ver quem é melhor, quem é pior, gente. A gente quer ver o que a gente pode ter uma misturinha de cada um para trabalhar dentro da nossa vida. Então ele é independente, prático, audacioso, eficiente e decidido. Esse é o colérico. Mas a gente vai ver agora algumas características negativas. Às vezes as características negativas nem sempre são todas essas. Não são todas essas, porque tem uma misturinha. Tem uma misturinha. Então vamos lá ver os defeitos dos coléricos. O que ele é? Impaciente, intolerante, verdade. Sarcástico, vaidoso, prepotente, autossuficiente e astucioso. Certinho, né? Bate direitinho, né, gente? E a gente vê que dentro dessa visão, essas pessoas assumem o cargo de produtores, construtores, né? Líderes, né? São as pessoas de... O colérico, vou falar aqui, ó, o colérico, é difícil ver um colérico sem empregado. É difícil, porque o colérico, ele tem que ser o chefe. Se é empregado, ele tem que ser chefe. A maioria do colérico, ele é autônomo, porque ele não consegue ser mandado, ele não consegue gente em cima dele. É isso aí? Perfeito, né? É isso aí. É uma coisa assim, não tem jeito, é dele mesmo. É dele mesmo. Então, eles passam a ter necessidade de comandar, passam a ter necessidade de uma certa forma, dominar. É quando eu falei para vocês que um colérico com um distúrbio estrutural, ele pode, assim, num cargo, numa direção de uma coisa, ele pode levar as coisas assim, não é que ele leve para maldade não, ele leva aquilo a sério, mas pode fazer coisas assim, tremendas, para o bem, como para o mal. Mas os coléricos são líderes de suas vidas, líderes de suas casas. Imagina só, uma mulher colérica casada com um cara que ele é melancólico. É complicado, porque a mulher, ou vamos pensar no homem para sair de você. Um homem colérico, casado com uma mulher melancólica, ele vai ficar gritando, porque é um problema sério. É um problema sério. Vamos lá no fleumático, irmãos. Fleumático. Vamos lá falar. Melhorou, agora ficou bonito aqui, cara. Parabéns. Uma salva de palmas lá pro irmão lá. Agora. Poxa, quase que eu falei mistério aqui. Quase mesmo. Poxa, agora... Fleumático, antes da gente ler, é um temperamento importante, porque é o cara organizado, mas ele não se empolga com as coisas fáceis, não. Para você convencer um fleumático, ele não fica sorrindo, ele não se empolga, ele tem uma atitude fria, ele não demonstra nenhuma afetividade, ele é frio. Você olha, tem a promoção disso, tem isso e aquilo, tem gente que fala, opa, é legal, tem isso e aquilo ali. E daí? O que é isso? O fleumático é assim. Ele é um cara extremamente isento de emoções. Por isso que acontece, olha só, uma mulher que é sanguínea,
A mulher sanguínea é faladeira. Uma sanguínea é aquela que posta e que fala que eu te amo, que eu te adoro e que aí é casado com um fleumático. Aí vai pensar que é o seguinte: pô, ele não gosta de mim. Data de aniversário, de casamento, ele não compra flores, ele não manda cartão, ele não é romântico. Mas o fleumático tem essa dificuldade emocional. Ele tem dificuldade emocional. Irmão, traz um cafezinho aí para mim, hein, por favor. Ele tem essa dificuldade, porque eu já matei uns 4 aqui, já estou vendo aqui, tudo tombado. Como cai, né? Como cai, engraçado. O fleumático, ele tem essa dificuldade. Às vezes a mulher fala assim: mas filho, você não fala que me ama. É aí que você tem que entender o temperamento. Você pode ajudar. Ele pode ser ajudado? Ele pode ser ajudado sim. Mas quem tem que ajudar ele é ele mesmo. Como vocês estão fazendo aqui. Autoconhecimento. Porque se ele não tiver autoconhecimento, não adianta ficar apontando para ele: filho, você não fala que me ama, você não me dá um presente, você não compra um bombom e datas especiais, você... Não adianta, porque esse é o tipo do comportamento do fleumático. O cara calado, o cara... Obrigado. Vocês querem, gente? Ali atrás, pode tomar. Eu vou falar os nomes aqui das irmãs que podem ir lá buscar. Ui! Então, é uma característica boa. O fleumático é um cara de confiança. É um cara para lidar com coisas de extrema confiança. Porque ele tem medo de errar. O fleumático tem medo de errar. O fleumático pensa 10 vezes em fechar um negócio, sabe por causa de quê? Ele não faz se ele não conhecer o que está fazendo. É diferente do sanguíneo. Se vocês querem vender alguma coisa, procure pessoas que são sanguíneas. Sabe por causa de quê? Elas compram tudo, elas estão animadas com tudo, são consumistas. Problema sério é cartão de crédito na mão de uma mulher sanguínea. Ela é gastadeira, porque é o consumo, é aquela coisa, aquilo satisfaz. Então, tem esse lado importante do fleumático, e você vê se você se encaixa, se isso é você. E pior que a gente sabe quem é quem, né? A gente tem que ficar quieto. Mais importante é você se conhecer. Vamos ver as qualidades dentro do relógio, no horário. Vamos ver aqui. O fleumático é o quê? Calmo, tranquilo, cumpridor, eficiente, conservador, prático, líder, diplomata, bem-humorado. Então, é uma característica boa, mas ele não serve para estar no topo da pirâmide de uma empresa. Ele pode ser um líder de departamento, líder de um grupo. Por quê? Nós vamos ver ali. Por causa considerada assim defeitos. Porque o fleumático até decidir, Jesus já voltou. Ele é complicado. Ele é complicado para decidir as coisas. Ele é muito observador, muito desconfiado. Bom, como é que é isso aqui? Deixa eu ver isso aqui. É complicado. Um cara desse pega o contrato que de uma folhinha ele vai dizer para você, ó, vem buscar o mês que vem. Porque é coisa dele, é a natureza dele. Se fosse partir para o sanguíneo, na mesma hora, já li isso aí do outra pessoa ali, me dá aqui, vacina, nem sabe o que está, manda ver. Aí entra mal, né? Então vamos falar aqui, irmãos, dos defeitos. Vamos lá? Do fleumático, vamos lá? Calculista. Vou ler. Defeitos do fleumático: calculista, temeroso, indeciso, contemplativo, desconfiado, pretensioso, introvertido. E o último,
desmotivado. Ele não se empolga, ele não vai na onda, né? Vem aquela onda assim, ele pega e não vai, ele não vai. Tá todo mundo comprando, tá todo mundo indo. Ele não vai. Ele, que negócio é esse? Não, isso não é assim não. Eu tenho que ver isso aí. Cuidado com isso aí. Então eu acho que a misturinha é importante. Tem que ter o tempero. Porque se você for só um temperamento predominante, você vai ter problemas. A gente tem que ter mistura. A gente tem que ter cuidado. E a gente vê que essas pessoas têm habilidades, né? Dentro da área da aspiração profissional para serem diplomatas, administradores, professores, técnicos. Então, são pessoas importantes que constroem coisas maravilhosas, são pessoas que formam opinião, né? A gente vê o caso daquele professor, Dr. Enéas. Dr. Enéas era um colérico, porque meu nome é Enéas! Aquela coisa toda. E na discussão, aqui para nós, dentro da área da medicina, da cardiologia, da ciência da medicina, o Enéas dominava com uma precisão que ele escrachava, além dele ser filósofo, né? Ele era socialista também. O cara tinha uma formação muito grande. Então, a gente vê as diferenças. Você vai se acompanhando, você vai se vendo. Tá bom, irmãos? Amém? Então vamos parar por aqui. Em nome de Jesus. Eu acho que eu vou ter que, na próxima reunião, fazer o contrário. Eu vou começar falando e a gente canta no final. Para despertar os irmãos. Amém? Então vamos deixar aqui e a gente passa essa terceira parte do seminário na terça-feira. A gente vai complementar. E os irmãos não fiquem preocupados, porque todo esse material aqui pode ser enviado para vocês por meio de e-mail. É só vocês mandarem o e-mail para o pastor Júlio. O pastor Júlio está enviando para os irmãos. E o áudio é mandado através do WhatsApp. Então a gente está mandando. O que acontece? Nós precisamos de um tempo, porque a pessoa que pega o áudio, ela tem que levar para casa, fazer edição, fazer concertos, né? Porque não é assim fácil, não. Então vai sair o áudio de terça, que é o primeiro seminário, vai sair esse áudio de hoje, que é o segundo. Sempre a gente entrega na segunda-feira. E se você quiser a apostila, quando eu terminar na terça-feira, eu envio para você. Eu só não envio antes, sabe por quê? Porque você vai ficar relaxado, já li, eu não vou lá. Irmãos, uma coisa é você estar junto com o professor. A outra coisa é você estar só lendo. Há um déficit muito grande. Então, não substitua um professor, tá? Aí nós vamos continuar sentido horário do nosso relógio e vamos encerrar e vamos entrar em outras áreas, porque eu não entrei em outras áreas ainda. Tem outras áreas para a gente entrar. Eu quero falar das misturas. O que acontece se a gente misturar um sanguíneo com fleumático, um colérico com melancólico? Você misturar, você descobrir qual é o teu tempero, qual é o teu humor, o que você vai ser, como você vai poder viver melhor. A gente vai falar disso na próxima terça-feira, tá bom? Fique de pé, em nome de Jesus, nós vamos orar. Agradecemos a Deus, agradecemos aqui a presença do irmão Marcos, da Giovana, né, que vieram lá, Pedra de Guaratiba, uns 50 quilômetros, né? 50 quilômetros, irmãos, olha só, às vezes a gente mora aqui pertinho da igreja, né? A gente tem preguiça de vir, a gente mora aqui do lado da igreja. A pessoa pega o caminho, 50 quilômetros para vir assistir uma palestra, porque realmente tem interesse. Tá bom? Deus nos abençoe. Eu vou pedir aqui a irmã Celeste para orar. Irmã Celeste orar. E o pastor Luiz Carlos para dar a bênção apostólica sobre as nossas vidas. Vamos trabalhar, né? Vamos deixar os irmãos trabalharem também. Em nome de Jesus. As perguntas podem direcionar ao pastor Júlio, que eu estou respondendo, tá? As perguntas. Feche os olhos.
Eleve seu pensamento ao Senhor. Senhor Santo Deus, muito obrigado, Deus, por esta noite, Pai. Obrigado, Deus, pela vida do nosso pastor Roberto Barnabé. Deus, toma ele nas tuas mãos, Pai. Toma a sua família, Daílson, o Felipe, o Mateus, a Roberta, Deus. Cobre essa família com teu sangue, Deus. Repreende todo o mal, tira tudo que não é de ti, Deus. Entra naquele lar com teu poder, com a tua graça, Deus. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. E oro por cada um que entrou por essas portas nesta noite, Pai. Entrego cada lar aqui representado, Pai. Oh, Deus querido, nós estamos saindo dessa casa de oração, mas não da tua presença, Deus. Vai conosco, Pai. Entra em cada lar, Deus. Muda, Senhor, o que precisa ser mudado, Pai. Toca, Deus, esses corações que ainda não te conhecem, Deus. Que a tua paz, Senhor, que o teu amor, Deus, que a tua prosperidade, Deus, reine em nosso lar, Deus. Abençoa, Deus, a cada um, Deus. Que nós possamos, Pai, continuar, Deus, querendo aprender mais e mais de ti, Deus, para que nós possamos ensinar, Deus, lá fora, aqueles que estão necessitados, Deus, de uma palavra, Pai querido, Pai santo. Toma, Deus, cada vida nas tuas mãos, Deus, é que eu te peço, Deus, nos leva em paz, Senhor, para os nossos lares, Pai, em nome de Jesus, amém, Deus, amém. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai e que as infinitas consolações e a doce comunhão seja não somente hoje, mas para todo sempre. A igreja que vai morar no céu pode dizer amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.